Olá, eu sou o professor André Luiz e nessa aula iremos trabalhar a respeito de tempo e periodização histórica. Nessa aula iremos trabalhar alguns conceitos importantes, como de tempo na história, sincronia e diacronia, calendários e periodização histórica. O tempo na história. A história é a ciência que estuda as mudanças e permanências nas sociedades ao longo de sua existência no tempo, tendo como foco o papel dos seres humanos nessas transformações. Entendemos por mudanças as coisas que passaram por modificações, já as permanências destacam que não se alterou ao longo do tempo. Calendários. Na história, estudamos os calendários a partir da perspectiva de que cada povo desenvolveu sua forma de contar a passagem do tempo. Por isso, não existe um calendário superior ao outro, pois todos satisfazem as necessidades dos povos que os criaram. Contudo, atualmente, o calendário utilizado internacionalmente é o calendário gregoriano, que é o que usamos no Brasil. Nosso calendário é solar e cristão, pois divide o tempo em antes e depois de Cristo, e um ano representa uma volta da Terra ao redor do Sol. Sincronia e diacronia. Em história, trabalhamos com dois importantes conceitos, que são a sincronia e diacronia, onde todos os acontecimentos que ocorrem numa mesma temporalidade são considerados sincrônicos. Mas os eventos que se sucedem um acontecimento seguido de outro podem ser chamados de diacrônicos, pois obedecem a uma ordem cronológica. Periodização. Ao longo do tempo, os historiadores convencionaram-se a organizar os eventos em períodos. Essa periodização, naturalmente, seguia uma organização cronológica e utilizava acontecimentos marcantes para determinar o fim de um período e o começo de outro. O fim de um período, no entanto, não significava o registro de mudanças profundas imediatas, mas indicava, a partir daquele marco, o acontecimento de mudanças significativas com o passar do tempo. Apesar de muitos historiadores questionarem a datação dos marcos de cada período, ela permanece em vigência e é utilizada como um mecanismo para organizar o estudo da história e facilitar o ensino. Os períodos históricos tradicionais são pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão do tempo histórico nessas fases foi feita no decorrer do século XIX por historiadores europeus. Então, vários dos marcos cronológicos usados para início e fim desses períodos históricos são referentes à história da Europa. Mas devemos lembrar que todo tipo de periodização ela é uma forma de dividir o tempo. Então, nós podemos dividir, por exemplo, a partir do tempo da história do nosso país, a período pré-colonial, antes da chegada dos portugueses, período colonial, que é o período de colonização portuguesa, período imperial, que é o período pós-independência, depois o período republicano, que segue até o tempo presente. Essa, e várias outras formas podem ser utilizadas para dividir o tempo histórico em períodos. Então, nós temos aqui, nos períodos históricos tradicionais, a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Agora vamos ver um pouquinho de cada um desses períodos históricos. Pré-história é o período que acompanha toda a evolução histórica do homem, partindo do seu surgimento e estendendo-se até o momento em que a primeira forma de escrita foi criada, por volta de 4000 a.C. A pré-história acompanha todo o processo de desenvolvimento humano, desde a utilização da pedra e do metal para a produção de ferramentas até o processo de sedentarização. Idade Antiga. A Idade Antiga tem como ponto de partida a criação da primeira forma de escrita desenvolvida pelos seres humanos, a escrita cuneiforme, criada pelos povos sumérios da região da Mesopotâmia. Esse período estuda os acontecimentos que envolveram diferentes povos, como os egípcios, sumérios, assírios, persas, hititas, gregos, romanos, dentre outros. O marco do fim desse período é a queda do Império Romano do Ocidente, quando o último imperador romano foi destronado pelos a tribo germânica dos Érulos, em 476 d.C. Idade Média.
A Idade Média acompanha os eventos históricos do período que se estende de 476 a 1453. Seu marco inicial é o fim do Império Romano do Ocidente e o seu marco final é a queda de Constantinopla para os otomanos, representando o fim do Império Romano do Oriente. Nesse período, enfocam-se os fatos acontecidos na Europa com o surgimento do feudalismo, a formação de uma sociedade controlada pela Igreja, e atualmente, o estudo desse período tem expandido seu foco para outros povos, como os árabes, povos asiáticos, povos africanos e os pré-colombianos. A Idade Moderna. O período moderno, ou também chamado de Idade Moderna, é o período mais curto dessa divisão histórica, o qual analisa os acontecimentos de 1453 a 1789, com destaque para o processo de colonização do continente americano. São ressaltadas também as diversas transformações que a Europa enfrentou com o surgimento de novas ideias durante o Renascimento e o Iluminismo. O marco estipulado para o fim desse período é a queda da Bastilha, evento que iniciou a Revolução Francesa em 1789. Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, ou contemporaneidade, ou tempo contemporâneo, é o período atual que estamos inseridos. Acompanha acontecimentos do final do século XVIII até os dias de hoje. Sendo assim, esse período engloba fatos que marcaram grandes transformações para a humanidade, como aqueles causados pelas revoluções industriais e por várias outras transformações que o mundo vai viver nesse período. A escrita da história e o ofício do historiador. A história de uma sociedade é o conjunto de lembranças evocadas, seja de forma falada, escrita ou executada, a partir de movimentos, como a dança, por exemplo. É através desta visão sistematizada do passado que cada um pode saber quem é, conhecer sua identidade e o percurso da sociedade em que vive. Podemos escrever e contar história porque possuímos memória, este fenômeno que permite que o nosso passado tome forma do presente. Como isso acontece? Quando você se lembra de sua infância durante uma conversa entre amigos, quando um cheiro de comida te faz lembrar dos almoços em família, as possibilidades são múltiplas. O importante é compreender que é do nosso presente que parte o apelo pelo qual a lembrança responderá, trazendo do passado aquele fato que novamente irá compor o tempo presente. Um bom exemplo é quando uma expressão popular, estudada na aula de português, me faz lembrar de uma fala dos meus avós. Ao compartilhar minha lembrança com o professor e com meus colegas de sala, você estará trazendo o passado para o seu presente, enriquecendo com aquele momento que estará vivendo. Ao lembrar um fato como este, você também estará falando sobre sua história. De onde é? A que cultura pertence? A que família? A que tradição? Entre outros aspectos. Por isso, lembrar do passado é reafirmar sua identidade, é dizer quem você é. Por isso, escrever a história é documentar mais que fatos históricos, é documentar os modos de reprodução da vida, os costumes, as tradições e diversos outros dados que compõem as diversas culturas e sociedades ao redor do mundo. Nas origens, a história teve, em muitos casos, a função de servir de testemunho da aliança entre um povo e seus deuses, com a mediação dos reis e sacerdotes. Passou do mito a separação entre religião e história, sendo novamente vista sob a ótica religiosa com o nascimento e expansão do cristianismo. Durante o feudalismo, a história se tornou narrativa sobre as vidas dos reis e nobres, tomando um caráter civil a partir do Renascimento, passando a falar das cidades, guerras e outros fatos pertinentes à formação e desenvolvimento de novas nações. O Iluminismo, por sua vez, trouxe novos aspectos, passando a uma dimensão mais crítica da história, além de expandi-la a um público mais amplo, não mais apenas aos nobres e clérigos. A Idade Moderna marca a necessidade dos Estados nacionais em desenvolverem uma consciência patriótica em seus contingentes populacionais, o que favorece a esta expansão da história a todos os níveis sociais. Progressivamente, ao longo dos séculos XIX e XX, a contemporaneidade experimentou a expansão e inclusão dos povos
que até então eram excluídos da escrita da história. Dos reis e príncipes, a história passou a falar dos camponeses, mulheres, indígenas, civilizações diversas, grupos identitários variados, até chegar à história das coisas. As mais diversas fontes foram e são utilizadas neste vasto percurso, desde a prevalência da fonte oral, em tempos antigos, passando pela hegemonia do documento escrito no século XIX, até chegarmos à utilização de todo tipo de marca do homem no tempo, como utensílios, depoimentos orais, vídeos, manifestações culturais, documentos oficiais, narrativas e etc. Esse processo mostra o crescimento da área e da profissão do historiador, que se mostra até os dias atuais um profissional fundamental para a manutenção deste passado, que fala das nossas identidades e nos permite compreender melhor quem somos, onde vivemos e por que vivemos de uma determinada forma. A história amplia nossa compreensão do passado e nos possibilita fazer as escolhas que construirão o nosso futuro. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa aula a respeito do tempo, né, e da periodização histórica, e ficamos, né, para a próxima aula, né, mais um conteúdo histórico para vocês. Um forte abraço e tudo de bom.